Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos aqui novamente, direto do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na cidade de Perdizes, e hoje nós estamos trabalhando na nossa 21ª Semana Espírita e contamos aí com a presença da nossa querida, nossa companheira aí de doutrina espírita, Patrícia Lins, na cidade de Salvador, bem longe, né, Patrícia? Longe, mas perto no coração, né? É o nosso primeiro encontro virtual, é um prazer muito grande estarmos aqui com você, te ouvindo, e que isso se repita outras vezes. Bom, Jesus que nos ilumine a todos nessa noite de hoje, nós todos aqui vamos acompanhar a sua palestra, que falará para nós a respeito da história da vida de Maria Madalena. Hoje, a gente vendo os acontecimentos sociais que estão ocorrendo nos dias atuais, a gente começa a entender por que Jesus escolheu aparecer primeiramente para Maria Madalena. A importância desse personagem para o futuro do cristianismo aqui na Terra. E eu agradeço muito, né? A gente agradece muito que o movimento espírita está trazendo esse personagem, essa mulher que foi muito importante para a história, para a nossa história, para os dias atuais. E eu não, eu tenho certeza, Jesus sabe muito bem o que estava fazendo. E quando ele escolheu Maria Madalena, ele queria não só arrebanhar mais um apóstolo ou mais um divulgador do cristianismo. Ele está mandando para nós, através de Maria Madalena, uma mensagem oculta. Uma mensagem que nós estamos começando a entender, e hoje a nossa querida Patrícia vai trazer para nós grandes esclarecimentos, grandes entendimentos a respeito desse personagem importantíssimo. Jesus que nos ilumine nessa noite de hoje, que abra os nossos corações ao bom entendimento. E com a palavra agora, a nossa querida Patrícia Lins. Fique à vontade, Patrícia. Meus amigos, muito boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma grata surpresa. Agradeço a indicação do amigo Gustavo Silveira, o convite merecido em nome de Flávia, a quem estendo os convites a todos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para mim é uma alegria, né? Muito por conta de ver esse engajamento, esse desvelo, essa atividade de vocês, e que bom que a internet nos facultou essa aproximação, né? Se por um lado nós estamos sendo mais convidados a ficar mais em casa, em isolamento, a internet faz com que a gente ultrapasse as fronteiras entre os estados e possa estar mais perto. Aos internautas, sejam todos bem-vindos, pediria que, se puderem dar um retorno sobre o áudio, sobre o vídeo, agradeceria. Mas então, vamos começar. A história de vida de Maria Madalena é muito inspiradora, como nosso querido amigo Evandro já antecipou para nós. Porque Maria Madalena, ela sintetiza o objetivo do Evangelho vivo, do Evangelho aplicado às nossas vidas, que é a redenção da criatura humana. Jesus era alguém que, na sua figura humana, gostava de pessoas, gostava de conhecer a diversidade da subjetividade humana, não tinha preconceitos, se relacionava muito bem com todos e os acolhia naquilo que cada um daqueles que se encontravam com ele tinha necessidade. Ele foi, em alguns momentos, grave, principalmente para com os religiosos
que já podiam dar frutos. Mas, grosso modo, para com os aflitos, aqueles que precisamos ainda de consolo e de conforto, Jesus sempre abriu os seus braços amorosos. E mais do que isso, ele não nos manteve numa condição de subalternidade. Jesus dignificou a criatura humana e, sobretudo, as mulheres, numa época em que a sociedade tratava a mulher como um objeto de menos-valia. Ela não tinha os direitos que foram conquistados depois. A sua autoestima era muito rebaixada. Ela não tinha a oportunidade de trabalhar, de conversar, de dialogar, de se impor numa discussão, de dar a sua opinião. E Jesus muda esse paradigma. No momento em que entre suas seguidoras ali estavam mulheres, a figura da sua mãe, a figura de Joana de Cusa, a figura de Maria Madalena e de tantas outras que talvez sejam desconhecidas para as páginas históricas, mas conhecidas para o coração divino. Então, nós estamos diante de uma figura feminina do cristianismo primitivo que soube renunciar a tudo aquilo que a nossa sociedade atual, do século XXI, apresenta como tributo, coloca como mais importante, como sinal de sucesso. A beleza, a riqueza, a fama, a simpatia e a capacidade que ela tinha de bem se relacionar com todas as pessoas. Madalena era uma figura carismática, uma pessoa que conseguia estar dentro de círculos sociais e conquistar a atenção de todos. Mas, ao mesmo tempo, Madalena tinha como sintoma de conflito psicológico muitos dos nossos sintomas atuais: ansiedade, depressão, vazio existencial, uma tristeza sem fim, porque não era movida ainda por um ideal que pudesse ressignificar a sua existência. Ela procurava viver um amor profundo, um amor que, na verdade, não fosse revertido de labaredas como o fogo de uma paixão, mas que fosse um amor tranquilo, um amor calmo, um amor que desse a ela a substância necessária para que a inspirasse a viver feliz. E ela não encontrou isso nem na beleza, nem na riqueza, nem nas relações que ela formou. Até que ela conhece um andarilho, um peregrino, de vestes muito simples, com os cabelos à nazarena e com um olhar percussiente, um olhar brilhante, penetrante, que eram mais eloquentes os seus olhos do que as suas palavras. Quando Madalena vê Jesus, ela é impregnada por aquele magnetismo irresistível e deseja dar-lhe a vida, deseja segui-lo e abandonar tudo. E Jesus, com a sua profunda sabedoria, percebe ali em potencial alguém que seria capaz de sacrificar a própria vida em defesa daqueles que eram relegados da sorte. Ele percebeu ali em potencial uma alma verdadeiramente sincera, que quando entendesse o propósito do Evangelho, seria capaz de largar tudo para a construção do reino divino dentro de si. Mas ele sabia também que ela ainda não estava preparada para aquele momento. O grande fogo da paixão, o desejo de ter a sua sede de afeto atendido, porque Madalena é uma figura humana, humana como nós somos, imperfeita como nós também trazemos as nossas mazelas e as nossas imperfeições, mas aprendeu a se burilar e a renascer pelo Espírito, com o objetivo
de não apenas se tornar a repórter da ressurreição, enquanto Cristo poderia ter escolhido a sua própria mãe ou um de seus apóstolos, como, e aí já é uma opinião pessoal, ao lado do apóstolo Paulo, ser um símbolo icônico, indefectível, do quanto, movidos por uma vontade firme, nós podemos reformular toda a nossa existência, ainda numa mesma reencarnação. Então, meus amigos, vamos agora tentar entender mais ou menos o momento histórico em que Madalena vivia. A sociedade hebraica da época de Jesus, ela era mais patriarcal do que outras sociedades no mesmo tempo, como, por exemplo, a sociedade egípcia. As mulheres, elas eram referenciadas pelo nome do seu pai ou pela cidade de origem, ou seja, elas não tinham nenhum nome completo que fosse delas, que fosse a sua própria identidade. Depois que essas mulheres saíam, digamos assim, da área de proteção dos seus pais, uma mulher dita digna naquela época era a casada, sustentada por seus maridos. Não é que as mulheres não tinham competência, não quisessem trabalhar, mas a própria sociedade de estrutura patriarcal colocava a figura da mulher hebreia, da mulher israelita, como o esteio do lar. Então, naquela convicção, a mulher ela tinha que ficar em casa, ela tinha que dar aos seus filhos as primeiras lições da Torá, da lei dos judeus, e assim prepará-los no que tange à educação moral para os desafios que eles teriam mais tarde. Então, sob esse ponto de vista, a missão da mulher no lar como esteio, ela é muito sublime, ela é a base forte de uma edificação robusta. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha sob o ponto de vista social, isso acabava deixando as mulheres numa condição de extrema vulnerabilidade. Porque aquelas que não conseguiam se casar, que ficavam solteiras, eram basicamente malquistas na sua família. É como se elas tivessem tido uma má sorte, né? Como se ninguém pudesse se apaixonar por elas. E quando elas se casavam, que ficavam viúvas, não raro, elas passavam por uma extrema penúria, né? Principalmente se não tinham filhos, e filhos homens, para trabalhar e pegar o rendimento para dentro de casa. Tanto é assim que Jesus, ao fazer referência ao óbolo da viúva, vai justamente dar para a gente um elemento da sociedade naquela época, nos dizendo que a viúva, que tinha rendimentos muito parcos, recursos mínimos, retirou do que lhe era necessário para destinar ao gasofilácio, fazer a sua oferenda. E Jesus a coloca como exemplo da verdadeira caridade. Então, naquela época, essas mulheres bem relacionadas, que estavam nos círculos romanos, que moravam sozinhas, que não tinham um casamento, hoje elas seriam ditas as mulheres emancipadas, as mulheres empoderadas, as mulheres fortes, né? As mulheres que buscaram a sua independência. Veja como a questão cultural ela é tão relevante para que a gente possa entender a realidade de um povo. Hoje, Maria Madalena provavelmente não seria alvo de tanto preconceito como foi outrora, porque o que Humberto de Campos nos narra na obra Boa Nova é que os apóstolos, após a morte e ressurreição do Cristo, não quiseram a permanência dela junto ao colégio apostólico, para não ficar falados, porque ela era dita uma mulher de má vida. Então a gente precisa desconstruir um pouco esse conceito de que má vida nós estamos falando. Nós estamos falando de uma mulher que sobrevivia das próprias posses e que
lhe dava o próprio direito de se relacionar com quem ela quisesse. Ela escolhia os seus amigos, os frequentadores da sua casa, os seus parceiros. Então, era uma mulher que tinha dinheiro, que tinha fortuna, que tinha posse e, ao mesmo tempo, contrariava aquele padrão social, aquele padrão cultural que a sociedade pregava. Então, Maria Madalena, falando agora um pouco sobre a história dessa mulher, ela provavelmente vem da cidade de Magdala. Por isso, Maria Madalena ou Maria de Magdala. A cidade de Magdala era uma das maiores à margem do lago. Tinha um comércio mais proeminente. E aí a gente pensa sempre nas cidades que eram efervescidas pelo comércio. Havia muita troca de pessoas, muita movimentação. Então, era uma cidade frequentada por gentes de outras culturas, mercadores, pessoas de outras cidades que ali iam para Magdala fazer negócios, soldados romanos, aqueles que recolhiam impostos, né? Os publicanos, chefes dos cobradores de impostos, os maiores negociantes, todos estavam ali naquela cidade. Então, era como se Magdala fosse o centro do desenvolvimento econômico da região. Era onde o dinheiro fluía e circulava. E, por conta do próprio exército romano, que espalhava o seu poder por todas aquelas cidades, muitos homens do Império Romano ali se estabeleciam para ter sua vida, quem sabe montar sua família. Então, Magdala era interessante para pessoas ricas que ali pudessem se estabelecer e também lançar naquela cidade a influência política e econômica sobre uma região pobre. Então, como é que a gente pode entender Maria de Magdala nascida nesse berço? Divaldo Franco, o nosso querido médium, né, cuja mentora é Joana de Ângeles, nos traz em algumas palestras algumas informações relacionadas à infância e à adolescência de Maria de Magdala. A gente sempre faz essa referência com muito cuidado, porque é importante nós observarmos as fontes das informações. Por isso, para esse diálogo de hoje, essas reflexões, a gente utiliza a obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, a obra Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, e também algumas informações colhidas por Divaldo, pois Joana de Ângeles Espírito, aquela época em que Maria Madalena viveu, estava reencarnada como Joana de Cusa e, portanto, conviveu certo tempo perto dela, principalmente depois que ela se converteu ao cristianismo e passou a ser uma seguidora de Jesus. Então, algumas das informações que nós temos é que desde os 10 anos de Maria Madalena, por aquelas cercanias de Magdala, já havia comentários a respeito do Cristo. Sabe-se de um homem que tem um caráter especial. Ele parece um peregrino, mas é invulgar. As pessoas param para ouvi-lo. Os seus ensinamentos saem da sua boca com um sabor de verdade. Ele se preocupa em consolar as lavadeiras, em andar junto com os andarilhos. Os leprosos dele se aproximam e ele faz algumas curas. Ele faz alguns milagres e anda com pessoas que simpatizam com esse jeito solidário, fraterno de ser. Algumas pessoas, até porque a fase messiânica de Jesus ainda não tinha começado, já falavam que o Messias aguardado provavelmente estava prestes a voltar. E Maria vai crescendo nessa cultura, pensando, né, sobre este Salvador, que poderia não apenas salvar os deserdados da sorte, mas quem sabe salvar a sua própria alma da perdição, para que ela pudesse voltar a se encontrar.
Então ela cresce, adolescente, torna-se uma mulher à frente do seu tempo. Não era exatamente aquele padrão de menina recatada. Era uma menina desenvolta, uma pessoa que gostava de abordar outras, de conversar, de dialogar, de trocar ideias. A gente pensa que se Maria Madalena hoje estivesse encarnada no século XXI, se a gente pudesse transpor ela daquela época para hoje, talvez ela estivesse engajada em todas as redes sociais e fosse uma digital influencer. Então, ela quebrava esse paradigma do normal, do correto, ser aquela menina recatada e contida à espera de um casamento. E desde quando os seus olhos encontraram aquela figura enigmática do Cristo, ela passou a estar fortemente impressionada. Mas ainda na sua adolescência, narra Divaldo em algumas palestras, por volta dos seus 15 anos, no alvorecer da sua mocidade, ocorreu um fato que foi um grande divisor de águas para ela. Pela primeira vez, ela se apaixona por um romano, que infelizmente não teve a responsabilidade afetiva por aquele coração, que não soube tratá-la com a sensibilidade e respeito que qualquer pessoa merece. E ela, ao se entregar para ele, teve uma grave desilusão. E aí a gente pensa os desdobramentos disso. Uma menina de 15 anos que perde a sua mocidade, que tem uma primeira experiência mais íntima, com um romano que não tem o menor cuidado, né, com a sua ingenuidade, com a sua doçura, e a larga ao léu. A gente pensa o que aconteceu na vida dela, não apenas sob o ponto de vista psicológico da desilusão amorosa, mas em relação aos pais. Porque os pais, devidamente preocupados, provavelmente cogitaram dela ser falada, ou até fizeram, né, tiveram certa influência para que ela pudesse sair de casa. O fato é que Madalena, com pouca idade, por volta dos seus 16, 18 anos, muito jovem, se emancipa e passa a viver sozinha. E a partir daquele momento, ela utiliza a sua beleza, a sua capacidade de articular conversas, de se relacionar bem, para tentar se afastar dos preconceitos sociais, principalmente dos fariseus mais ferrenhos em relação às mulheres, preconceitos que ela não aceitava. Então ela começa a se estabelecer na cidade e sempre recebendo muitos presentes daqueles comerciantes e arrendatários mais ricos, recepcionando pessoas na sua casa e escolhendo com quem ela ficaria. Então é por isso que, injustamente, Madalena foi, ao longo dos tempos, muito culpabilizada. Foram colocadas sobre ela diversos apelidos ou pechas: mulher de má vida, pecadora, prostituta, esquecendo de olhar para o mais importante, que não era exatamente os detalhes da sua vida íntima, mas como ela passou cedo demais por desilusões que fizeram com que ela precisasse assumir as rédeas da sua existência, e o quanto ela foi pouco preparada para os desafios da vida, e o quanto que este pouco preparo a levou desmoronada, completamente destituída de outros propósitos, a se ajoelhar aos pés do Cristo e a se render de corpo e alma. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, meus amigos, nós nascemos numa família tradicional, temos tudo para a sociedade, somos aqueles cidadãos acima de qualquer suspeita. Tudo na vida nos sorri. E a gente acaba levando a nossa existência com aqueles padrões de tudo que é correto e bonitinho. Aí, de repente,
vem um acontecimento grave nas nossas vidas. A desencarnação de um afeto muito querido, uma perda material muito significativa, uma enfermidade dolorosa, e a gente também se sente perdido, desesperado, sem ter o que fazer, procurando onde colocar a nossa fortaleza moral, sem encontrar. Então, o detalhe íntimo da vida de Maria acaba ficando, acaba perdendo um pouco o seu sentido depreciativo, porque ela foi alguém que, com base nessas suas desilusões e frustrações primeiras, se converte numa rede viva, como vai dizer Amélia Rodrigues, aquela que renasceu de novo. E aí agora nós vamos analisar alguns detalhes da vida dela sob o ponto de vista do contato com Cristo. Lá no capítulo 7 de Lucas, há uma descrição de um encontro. Um determinado fariseu de uma região muito rica convida, de nome Simão, que não era Simão Pedro, convida Jesus, por conta da sua fama, que corria de boca a ouvido, para ser recebido na sua casa. O objetivo de Simão com isso era vangloriar-se, vai dizer Amélia Rodrigues na obra Primícias do Reino. Ele queria ser reconhecido como um anfitrião que bem recebia os seus convidados. Então ele recebe o Cristo aquece, e quando ele chega na casa de Simão, ele é tratado como um convidado qualquer. E observa. Dali a poucos minutos, acorre para aquela casa uma mulher descabelada, que entra correndo em meio à festa que foi organizada, supostamente para receber Jesus. E essa mulher descabelada joga-se de joelhos aos pés de Jesus, encantada, hipnotizada por aquela presença. E o Cristo continua no mesmo lugar, impassível, como se já estivesse aguardando aquela visita inesperada e já soubesse o que ia acontecer. Aquela mulher que chega de repente, pega da sua bolsa um unguento dentro de um alabastro, que era um óleo usado para unção, como reconhecimento daquela presença ilustre. Era como as pessoas daquela época recebiam bem, os convidados na sua casa. E começa a chorar, movida por uma força irresistível que a deixou imantada aos pés de Jesus. E enxuga-lhe os seus pés com os seus cabelos, e beijava-os enternecidamente, como se estivesse frente a um santo. E, de fato, ela estava. Simão, em nenhum momento, move uma palha para fazer algo análogo, digno de uma recepção calorosa. E quando ele, fariseu, que tinha convidado Jesus, vê essa cena, começa a difamar o Cristo. Se fosse profeta, saberia que esta mulher é pecadora, é uma mulher de má vida. E Jesus, para dar-lhe um ensinamento, vai dizer: Simão, eu tenho uma coisa a te dizer. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo nenhum dos 2 como pagar, esse credor perdoou a dívida de ambos. A qual, por acaso, esse senhor mais amará? E Simão, respondendo ao Cristo, lhe disse: eu acho que ele ama mais aquele a quem mais perdoou, que tinha uma dívida maior. E Jesus redargue: julgaste bem. E voltando os seus olhos àquela mulher, sincera, entregue, que não estava preocupada com vergonha de ser mal falada, de ser mal vista. O que ela queria fazer, ela fez.
um tributo, uma homenagem, tratando bem aquele que ela tinha como santo. Virando-se para esta mulher, Jesus diz: Vês tu, Simão, esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos os meus pés. Você não me deu o ósculo, não me deu o beijo, mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa me ungiu com unguento. Por isso eu digo, os teus pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, não é perdoado. Olha, que ensinamento que Jesus dá. Ele despede aquela mulher, dizendo que a fé dela a havia salvo, que o amor cobriria a multidão de pecados. E ao mesmo tempo, Jesus nos dá aqui um ensinamento sobre uma tradição daquela época. Hoje, se eu chegar, por exemplo, na casa de vocês, aí em Perdizes, como é que vocês vão me receber, né? Vocês vão me receber com beijo, vão pedir para eu sentar, tomar uma água. Como é Minas, fico pensando que vão oferecer um cafezinho com pão de queijo, né? Um bolinho de fubá. A gente recebe os nossos amigos hoje assim. Coloca uma música, liga o ventilador, liga o ar-condicionado para dar um refresco, principalmente se forem dias de calor. A época do Cristo não tinha metade dessa infraestrutura. Como era receber bem um convidado? Preparar uma bacia com água para que, fazendo aquele escalda-pés, a pessoa pudesse se refrescar. Recebendo com beijo na face. Há esse costume, até hoje entre os judeus, dos homens beijarem-se na face. O óleo ungindo a cabeça como símbolo de bênção, de que aquela pessoa é bem-vinda naquele lugar. Nada disso Simão fez, embora fariseu conhecesse todos esses costumes. Madalena, mesmo não sendo a anfitriã, fez isso porque o recebeu, não na sua casa, mas no seu coração. Essa mulher que não se preocupou com as aparências, se preocupou apenas em amar, pode ter todos os pecados, porque ela conheceu a fórmula para reaver os seus equívocos. Então, essa é uma sutileza muito importante da história de Maria Madalena. Em momento algum, nós vemos o Cristo sendo conivente com o erro. Em momento nenhum, nós vemos ele aplaudir, por exemplo, a mulher que foi flagrada em adultério e que foi levada no meio da rua com a proposta dos fariseus para ser apedrejada. Mas ao invés de jogar pedra, o Cristo pega esse espírito reencarnado nas vestes femininas, olha bem no fundo delas e as dignifica, chamando a responsabilidade, chamando a autonomia. Ele fez isso com Madalena e ela soube responder. A partir do momento quando conheceu Jesus, não mais retornou à sua própria vida. Passou a seguir-lhe os seus ensinamentos, não pelas aparências, não para parecer uma boa moça, ela definitivamente não se importava com nada disso. O que para ela era mais importante era a fidelidade de coração. E aí agora, meus amigos, a gente poderia fazer uma reflexão. Será que a gente já tem essa fidelidade de coração que Maria Madalena tem? Porque os pecados nós estamos cheios, né? Nessa linguagem dos textos bíblicos, o pecado enquanto equívocos, imperfeições, aquilo que a gente faz e depois se arrepende, as nossas faltas, que promovem às vezes verdadeiras crises de consciência. E que não raro nós ficamos tão fixos no erro que esquecemos de focar na solução. E a solução é muito simples,
mas ainda hoje pouco utilizada. Amar. Amar ao máximo. E a história de Maria Madalena não para por aí. Depois das suas primeiras conversas, dos seus primeiros diálogos com Jesus, Humberto de Campos chega a narrar que ela confessa: Senhor, eu gostaria tanto de ter uma família, mas eu não tive a sorte de me consorciar com alguém. O meu sonho é ser mãe, ter filhos gerados do meu próprio ventre, filhos que eu me comprometo a amar, que eu me comprometo a acarinhar nos meus braços, a proteger de todos os desafios da vida. Mas que infeliz que eu sou, Senhor. Eu tenho tanta sede de afeto e não consigo me realizar com ninguém. E Jesus, entendendo o drama daquela mulher, um drama tão atual, que muitas pessoas hoje no século XXI também padecem da solidão, da experiência da viuvez, do divórcio, da morte prematura dos seus filhos, de não conseguirem se realizar afetivamente, que até tentam ter um relacionamento estável, mas não conseguem, e que têm o desejo de exercitar a maternidade ou a paternidade. O drama de Madalena é o drama dos dilemas do amor, presentes em todas as épocas. E o Cristo entendendo o quanto essa personagem histórica seria reveladora para os tempos futuros, diz a ela o seguinte: Madalena, qual será a mais abnegada mãe? Aquela que tem os filhos do próprio ventre e cuida bem deles, ensina-lhes, educa-os, protege de todos os perigos, dá-lhes de comer e enche de carinhos, ou aquela outra que não teve filhos do próprio ventre e recebe os filhos do caminho, que às vezes estão na figura daquele sobrinho que vem morar conosco, daquele bebê que é abandonado na nossa porta, daquele órfão que a gente conhece numa visita num orfanato e se apaixona, daquele filho que nasce inesperado, né, por uma filha ou por uma conhecida nossa e que ela não tem condição de criar e a gente acaba criando como se fosse nosso. Qual será a mais abnegada? A que cuida dos filhos que são seus ou a que cuida dos filhos que são dos outros? Eu falo seus, entre aspas, porque na verdade os filhos são do mundo. Nossos filhos são espíritos. E sendo espíritos reencarnantes, a única coisa que a gente faz quando gera-os é coparticipar com Deus, dando-lhes o envoltório carnal para que eles possam retornar à vida. Mas na realidade, a vida se encarrega de caminhos muito inusitados para nos fazer reencontrar com esses afetos de outrora. E naquele momento, Maria entende que provavelmente o seu sonho, como ela concebeu, de se casar e de ter filhos, não seria realizado. Mas o Cristo estava ali convidando a outra coisa. E nesse momento, Maria pergunta a ele: mas Senhor, assim eu vou ser feliz? O que eu preciso fazer para cuidar bem desses filhos dos outros, desses filhos do caminho, e me realizar? E o Cristo responde: ama com renúncia, porque a felicidade está no sacrifício, na abnegação. Não é da gente não ter amor próprio. Isso não é abnegação. Abnegação é a nossa felicidade também estar na felicidade dos outros. Da realização dos outros também se converter para nós em júbilo, como se fosse algo feito para o nosso próprio interesse. Abnegação é quando o nosso interesse passa a ser compartilhado e coletivo com o interesse de todos que estão ao nosso redor,
porque em verdade nós somos uma só família, a família humana, a família universal, que segue ligada por laços invisíveis. E a partir daquele momento, Madalena começa a sua caminhada. Mais tarde, o Cristo, na sua morte infamante, crucificado e depois ressurrecto, aparece a ela, quando ela vai visitar o sepulcro que José de Arimateia tinha doado para sepultar o corpo do Cristo, e ela observa a pedra afastada e a presença de um mancebo de vestes alvas, que diz para ela não se preocupar, porque o Cristo havia ressuscitado. E dali a pouco, ela ouve a mesma voz doce, a mesma voz amável, pedindo que ela não o detivesse mais e fosse de volta aos apóstolos contar aquilo que havia visto. E ela vai com toda a empolgação narrar que o Cristo ainda vive, que a vida eterna que ele prometeu e que ele nos deu como certeza existe e que ele mesmo havia aparecido para ela. Amélia Rodrigues vai dizer que os apóstolos fizeram pouco caso. Mas Maria de Nazaré, no fundo, por saber no seu coração maternal que aquilo era verdade, que seu filho continuava vivendo, acreditou nela. A partir daquele momento, a gente tem depois as aparições do Cristo no cenáculo, aos seus apóstolos, depois especialmente a Simão Pedro, na beira do mar do Tiberíades, depois aos andarilhos de Emaús, e depois desse processo, os apóstolos saem para fazer as suas pregações e Maria se junta às outras mulheres. Mas ela sente o desejo de fazer algo pela sua própria vida e pela vida dos outros. Os apóstolos não permitiram que ela seguisse o rumo das pregações evangélicas e ela decide ficar naquela cidade, sabendo que vinham leprosos de Dalmanuta, para que ela os pudesse recolher, elucidá-los, falando para eles de uma mensagem consoladora, falando para eles do médico divino que aplaca todas as dores. Estes foram os filhos do caminho que a vida destinou a Maria Madalena. Ela, numa época em que a medicina era tão rudimentar, conviveu proximamente sem receio de ser infectada, sem receio de ficar doente, porque era alguém movida pelo autêntico amor. E assim, ela vai se internar na caverna sombria onde eles viviam, no chamado Vale dos Leprosos. Passa pelas mesmas provações destes pobres homens, mulheres, crianças e viúvas, rejeitados pela sociedade, estigmatizados, que tinham os seus nomes retirados do livro dos vivos, e que ela os aceita como filhos do seu imenso coração. Pouco tempo depois, sobre a sua pele, começam a aparecer as primeiras manchas, rosáceas, violáceas, e depois ali começam a desabrochar as primeiras feridas. Maria acabou se contaminando com lepra. Ficou doente, junto com os leprosos. Veja que interessante. Olha o desfecho da vida dessa mulher. Uma mulher jovem, bonita, que deixou todo o poder e riqueza para trás, para as suas servas, e foi seguir aquele carpinteiro invulgar, dotado de um brilho indefectível, por uma promessa de vida eterna e felicidade. Uma mulher que tinha uma vida que, apesar do luxo, era profundamente infeliz, que se sentia muito atormentada, que era comum
encontrarem Maria apática, sozinha no quarto, antes da conversão, trancada em seus aposentos, com as janelas fechadas, atormentada pelo que a Bíblia chama dos demônios, provavelmente num fenômeno obsessivo muito pertinaz, e que após a sua conversão, tinha agora sobre a sua pele as feridas da lepra, e toda aquela sua carne veludada, macia, sendo carcomida pela doença implacável, mas que sentia agora, no seu coração, um repositório de paz profunda, que havia descoberto qual o seu propósito na vida, que havia descoberto qual a sua missão: cuidar daqueles que são esquecidos, daqueles que são relegados à própria sorte. Será que esta mulher venceu? Será que esta mulher conseguiu recuperar a sua existência, reunindo dentro de si os recursos necessários para essa grande conversão? Se a gente for fazer uma enquete aos olhos do mundo, ela foi equivocada e profundamente perdedora, porque ela abandonou uma vida de opulência para cair na mendicância, pobreza e enfermidade dolorosa. Mas aos olhos de Deus, que percebem a nossa real intenção, que percebem a transformação moral, com base nas experiências que nós temos, aquela foi uma mulher que muito amou, que era vencedora. Então, o desfecho da vida de Maria Madalena reside no momento quando ela decide deixar o Vale dos Leprosos, depois de ter tido uma vida inteira de abnegação em relação àqueles seus irmãos, pelo coração, e decide ir na direção da cidade de Éfeso, onde Maria de Nazaré estava passando a sua velhice ao lado do evangelista João. Movida por um desejo íntimo de tentar reviver de algum modo aquelas cenas inesquecíveis quando ela esteve junto ao Cristo, depois de ter sido repudiada pelos apóstolos, ela começa a caminhar, a pedir carona pelas ruas, mas por conta dos estigmas da doença, ninguém a quer auxiliar. Até que chega num momento que, depois de andar alguns quilômetros, profundamente cansada, com sede, faminta, ela cai quase desfalecida naquele chão de terra batida. Uma enorme claridade se apossa da sua frente. Vai crescendo, como um facho luminoso, com um sol esplendoroso, irradiando os seus raios benéficos, que aquecem o coração de uma energia diferente. E por trás de todo aquele brilho, ela ouve novamente a mesma voz blandiciosa, a mesma voz carinhosa, doce e serena. Com os braços abertos, Jesus lhe recebe no mundo espiritual, dizendo: vem, mulher, porque muito amaste, venceste. O amor cobre uma multidão de pecados. Valeu ou não a pena? Como a própria história do Cristo, que mostra para a gente, como Jesus humano, o quanto de privações, de aflições, de vicissitudes, de preconceitos e de injustiças podem ocorrer com a nossa vida. E o quanto que, depois da madrugada da crucificação, vem o amanhecer de uma nova era. A mensagem do Cristo só faz sentido por conta do desfecho, por conta da ressurreição, da mensagem de imortalidade que nós espíritas temos um grande privilégio de conhecer com detalhes. Porque além do Evangelho de Jesus, nós temos toda a vastidão da literatura mediúnica,
Os espíritos voltam para nos narrar o que aconteceu a eles depois de passarem pelas portas da morte. Então, meus amigos, agora está no nosso querer. Nós estamos passando por um momento, no país e no mundo, muito delicado. A iminência da morte, o medo da contaminação, a tristeza pela perda dos nossos entes queridos e um convite para a nossa decisão. Nós estamos sendo convidados, quais trabalhadores da última hora, para colaborar para o movimento regenerador do mundo. Nós estamos sendo convidados a reviver como Maria Madalena, a transformar a nossa vida vazia numa vida cheia do amor de Deus, a converter as experiências que outros achariam um desperdício de tempo em oportunidades de luta. Mas será que nós temos a mesma força de vontade, o mesmo desejo de amar, como esta grande mulher teve um dia? Valeu a pena. O Cristo lhe aparece e lhe recebe. E a partir daquele momento, ela se torna um ícone, martirizada no silêncio. Não foi registrado pelas grandes páginas históricas, foi reconhecido, é verdade, mais tarde pela Igreja Católica, inclusive. Mas Madalena viveu todos esses dias de sacrifício e de privações no silêncio das horas. Como às vezes também nós precisamos do silêncio das horas, passar pelos nossos testemunhos de paciência, de não nos rebelar perante a ingratidão dos outros, de sermos aqueles agentes pacificadores, onde haja um contexto de violência e de agressividade, de continuarmos esperançosos e perseverantes, por mais que esse clima pessimista e materialista procure se espalhar. Nós estamos sendo convocados. Então agora está no nosso querer. E assim, amigos, já caminhando para o final, gostaria de deixar aqui uma mensagem que está presente no Evangelho de Lucas, a mensagem final deste trecho da vida de Madalena. Quando Cristo diz assim: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa até os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Por que ratificar esse trecho, falar dele mais uma vez? Não importa o quão desregrada esteja a nossa existência. Não importa o quão difícil seja o problema que a gente passe. Sabe quando às vezes a gente passa por uma situação que a gente diz assim: meu Deus, para resolver isso aqui só um milagre. Recordemos que o nosso Senhor, não é que ele seja um milagreiro, mas ele nos provou que pelo Evangelho nós conseguimos transformar as nossas vidas e as vidas daqueles que convivem conosco pelo nosso exemplo. Maria, convertendo-se nesse exemplo, acabou influenciando aqueles que conviveram diretamente com ela. E por essa razão, os seus pecados lhe foram perdoados. Então a gente tem nas nossas mãos uma ferramenta muito útil, muito nobre e pouco usada para a nossa própria reparação, que é o exercício do amor. O amor não precisa se estabelecer com grandes atos heróicos. Ele se dá nas pequenas provas mesmo do dia a dia, no respeito, na tolerância ao contraditório, mesmo quando a gente não concorde, de esperar, de respeitar o outro na sua convicção, de ter paciência
para com esses processos que nós temos observado no mundo e de nunca desistir. Portanto, que todos nós, movidos pelo amor de Deus, possamos estar juntos, unidos, em prece, em boas ações, a fim de que nós também possamos fazer um milagre nas nossas vidas. Espero, de coração, que essa mensagem tenha sido de alguma sorte útil. Um grande e fraternal abraço para todos e muita paz. Muito bem, Patrícia. Uma mensagem muito bonita. Parece que você foi cirúrgica, muito precisa. Passou para nós essa mensagem que o Cristo, essa sementinha que o Cristo plantou naquele encontro dela, de Jesus com Maria de Madalena. Naquela época, a mulher não poderia firmar testemunho, não é isso? E Jesus escolheu quem para aparecer, né, assim que ele voltou dos mortos? Ele escolheu justamente uma mulher para provar, né, para mostrar para a humanidade a importância da mulher. Ainda temos um longo caminho a trilhar, mas certamente já estamos dando os primeiros passos para restabelecer essa justiça, esse reconhecimento. Eu sempre falo aqui na casa espírita que mulher não é o sexo frágil, é o sexo forte. Porque os homens não aguentariam ficar aí 10 mil anos subjugados, de forma alguma. Acho que muitos suicidariam, entrariam em depressão, porque as mulheres aguentaram, porque são fortes. Certa vez, eu conversei com uma conhecida minha, e ela me disse que nos anos 60 ela não aguentou o casamento, teve que se separar. E ela sofreu muito. O pai não aceitou ela de volta, a sociedade não aceitava ela. Então nós não estamos falando de 2 mil anos, estamos falando de 40 anos. Mas, por isso que eu sempre falo, nós temos que ter muita atenção com cada ato, com cada palavra da vida de Cristo. Porque, por mais insignificante que a gente considere, cada ato, cada passo dele está transmitindo para nós um ensinamento, um convite ao perdão, né? E esse encontro dela com Madalena, nós temos Joana de Cusa, que você citou, que é uma mãe chegar ao ponto de dizer para o seu filho, às portas da morte, que a fé em Jesus era mais importante do que a vida. E você usou a palavra renúncia, eu me lembrei imediatamente do livro que fecha a quadrilogia, né, que começa com 2 mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e termina com renúncia. E esta é a palavrinha-chave para todos nós. Devemos aprender isso com as mulheres, porque as mulheres elas se renunciam em favor dessa missão bendita que é a missão que talvez não apareça nos livros de história, mas uma missão importantíssima. E muito obrigado, Patrícia, por ter deixado essas palavras. É muito emocionante falar de uma personagem. Eu comparo Madalena ao diamante que caiu no lodo. Jesus tirou aquele diamante do lodo e o enxagou. Pronto, voltou a ser um diamante. Agora nós temos que entender que nós também somos diamantes. E Jesus está nos convidando todos os dias para que nós saiamos do lodo. Então, Jesus, que te ilumine, Patrícia, foi um prazer enorme te conhecer virtualmente nos dias atuais. Nós queríamos estar aqui realizando a 22ª Semana Espírita com a casa cheia. Aqui a nossa casa recebe muitos frequentadores da Semana Espírita. A gente faz um chazinho com pão de queijo, com café. E esse ano não tem.
Mas, por outro lado, essa ausência física está proporcionando essa aproximação. Você está em Salvador. Quem nasce em Salvador, como que chama? Pode falar. Soteropolitano. Tá vendo? Aqui em Minas é simplesmente mineiro. Chega tanto que é bom ser mineiro, né? E você falou que em Minas, aqui a gente usa muito a cozinha, sabe, Patrícia? Aqui, então a gente faz reunião na cozinha, assiste televisão na cozinha, joga baralho na cozinha, faz o culto do evangelho no lar na cozinha. E aqui na nossa casa espírita, a nossa cozinha fica na frente, engraçado. Então é a casa espírita mais mineira do Brasil. E a gente está sentindo essa falta desse chazinho na cozinha, Mas, por outro lado, hoje nós estamos conhecendo, recebemos a Patrícia, receberemos outras vezes, se Deus quiser. Essas palavras retornarão ao nosso portal, certamente. Então, Jesus que te ilumine, Jesus que abençoe a todos esses também que nos acompanharam nessa 1 hora, e vamos marcar em nossos corações o exemplo de Maria Madalena. Qual é a força do perdão? Quanto maior a dívida, maior o perdão. Mas não foi Jesus que perdoou Madalena, foi ela que se perdoou. Então, às vezes, está faltando para nós o perdão, nós nos perdoarmos. Por isso sofremos tanto. Jesus que nos ilumine, nós vamos encerrar então a nossa transmissão. E amanhã nós estaremos recebendo aqui o Gustavo Silveira com o tema O Homem de Bem e os Desafios da Atualidade. Jesus que nos ilumine a todos, que todos tenham uma boa noite de descanso.